todos. Meu nome é Cássio, eu sou servidor do Departamento de Gestão e Segurança Ambiental da Unifesp e hoje nós teremos o evento Gestão Integrada de Resíduos Sólidos na cidade de Santo André. Eu agradeço de antemão a disponibilidade da Jumile e do Bruno em participar, contribuindo conosco, compartilhando suas experiências, seus conhecimentos. Antes de nós iniciarmos a palestra, eu gostaria de fazer algumas recomendações. A primeira delas é que vocês estão assistindo a apresentação, a transmissão, por meio de streaming. Vocês estão fora da sala. Então, vocês deverão fazer suas perguntas por meio do chat, que só ficará visível aos apresentadores e aos moderadores. Então, vocês farão as perguntas pelo chat ao longo da apresentação e as perguntas serão respondidas por meio de mensagem de voz ao final da mesma, ao final da apresentação. Nós, moderadores, não conseguimos responder aos participantes pelo chat, somente por mensagem de voz. Tudo bem? Então, algumas outras recomendações. Não se esqueçam de se inscrever e de confirmar presença na palestra. Para recebimento do certificado, é impreterível que vocês façam esses dois procedimentos, inscrição e confirmação de presença. Como vocês farão isso? A inscrição está indicada aqui, através do link do QR Code, e a confirmação de presença também. Nós exibiremos este slide ao final da apresentação também. Então, vocês podem ficar tranquilos que terão tempo de fazer esses procedimentos. Muitos já fizeram a inscrição, mas tem que confirmar a presença também. Tem que efetuar os dois procedimentos. Bom, então eu passo a palavra à Jumile para que ela faça a apresentação do Bruno. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu sou Jumile, engenheira ambiental, trabalho na Pró-Reitoria de Planejamento da Unifesp. Vou fazer uma breve abertura, trazendo alguns dados sobre o tema da palestra, que podem elucidar um pouco o cenário de gestão de resíduos sólidos no país. Esse ano, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, prevista pela Lei 2.305 de 2010, completou 10 anos, sendo que ela foi aprovada após 20 anos de muita discussão no Congresso Nacional. Então, dessa forma, é importante que continuemos lutando para sua implementação nas esferas municipal, estadual e federal, principalmente nesse momento de destruição brutal do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Entrando um pouco mais no cenário de geração de resíduos, segundo os dados do Panorama da ABRELP, que é uma publicação que ela faz anualmente, a ABRELP é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Em 2018, foram geradas 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Desse montante, 92% foi coletado, mas somente 59,5% tiveram a destinação adequada, indo para aterro sanitário. O restante, que corresponde a 29 milhões de toneladas, foram para lixões e aterros controlados. Ou seja, para vocês terem uma ideia, 4 milhões de caminhões coletores de resíduos, que carregam aproximadamente 7 toneladas de resíduos, foram para lixões e aterros controlados. Sobre essa problemática dos lixões, a Política Nacional de Resíduos Sólidos previa o fim deles até 2014. Porém, a meta ela não foi cumprida e temos ainda 3 mil lixões no país, impactando a saúde ambiental e, em consequência, a saúde humana. O novo marco do saneamento desse ano, né,
que saiu em julho, a Lei 14.026 de 2020, traz a proposta de que os municípios apresentem um plano de gestão de resíduos sólidos até 31 de dezembro desse ano. E um momento bem possível de fazer isso. E que entre 2021 e 2024, esses lixões sejam encerrados. Como a Política Nacional de Resíduos Sólidos enfrentou essa conjuntura, enfrenta, né, se propõe a enfrentar, porque o cenário não é tão diferente assim de 2010. A política ela trouxe o reconhecimento do resíduo sólido como reutilizável e reciclável, portanto, um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda. Portanto, a gente pode dizer que houve também uma recaracterização do catador e da catadora de resíduos e das cooperativas de reciclagem, com a superação da figura do atravessador, que eram aqueles ferros velhos, né, que existiam antes. Segundo a Abrelp, o setor de gerenciamento de resíduos foi responsável por 332 mil vagas formais de trabalho e movimentou 28,1 bilhões de reais em 2018. Ainda segundo a Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Resíduos Sólidos, o Brasil possui 1 milhão de catadores e catadoras de materiais recicláveis. E, infelizmente, nesse momento, eles foram bastante prejudicados por causa da Covid, né? Por causa do contato com o resíduo. Não está sendo possível que eles desenvolvam essa atividade. E, ainda assim, por ser uma população que já tem uma situação de vulnerabilidade, eles são um grupo de risco. Estão, inclusive, em campanha de doação para se manter. A política ela traz também a concepção de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Então, ela traz a responsabilidade dos agentes produtores e dos agentes consumidores, que seriam os futuros geradores de resíduos. Portanto, ela propõe um gerenciamento do berço ao berço, né? De onde o produto foi produzido, o que ele vai gerar de resíduo vai voltar para o processo produtivo. Essa concepção de responsabilidade compartilhada tem como intuito também estimular as empresas, consumidores a pensar o processo produtivo de bens materiais, pensar a utilização de matérias-primas mais biodegradáveis, materiais recicláveis e também no design ambiental, que é onde você projeta os produtos com possibilidade de reutilização e já pensando no retorno dele para o processo produtivo depois do uso. Para que a responsabilidade compartilhada seja operada, é necessária a implantação da logística reversa. Eu pesquisei alguns dados aqui, a logística reversa tem tido sucesso na coleta de embalagens de defensivos agrícolas, 94% retorna para o produtor e é realizada pelo sistema Campo Limpo. Tem também a logística reversa de embalagens de óleos lubrificantes, pneus inservíveis e lâmpadas fluorescentes. Acho que é importante destacar que os catadores e as catadoras são responsáveis por cerca de 90% de todo o material que chega às indústrias. Então, eles desempenham um papel fundamental e importante. Eles têm desempenhado esse papel importante no sistema de logística reversa. Outro ponto importante de ressaltar na política é a hierarquia de gestão, que é presente na seguinte ordem decrescente. Você vai dar não geração, redução, reutilização,
reciclagem, tratamento e disposição final. A logística reversa entraria mais nessa parte de reciclagem. Então, a partir dessa ordem prioritária de gestão, se busca um ponto de melhorias nos processos produtivos. Portanto, essa ordem de hierarquia nos faz pensar e traz a importância da adoção da ecoeficiência nos processos produtivos e também a adoção de uma gestão ambiental que foque na melhoria do processo como um todo, produzindo menor quantidade de resíduo. De forma geral, o gerenciamento de resíduos sólidos é um importante instrumento, um ponto de encontro da materialização de algumas questões da sociedade contemporânea. A elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos, por exemplo, nos põe a pensar sobre o consumo e nossa relação com a natureza, principalmente por causa dessa hierarquia de gestão que a política nos coloca. Será que vou gerar? Será que vou comprar? Se gerar, é possível reutilizar? Se não for possível reutilizar, o meu município recicla? Então, nos faz pensar de que forma também a cultura humana ela interage com a natureza. Nos faz questionar porque temos 3.000 lixões a céu aberto, contaminando o solo. Quer dizer, dependemos da natureza, de um equilíbrio com ela, para nos mantermos vivos e saudáveis. Quando sujamos o solo, estamos comprometendo, por exemplo, a produção de alimentos. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos deixa claro que a solução para os resíduos, né, passa por uma integração coletiva entre nós e a natureza. Bom, após essa pequena introdução e abertura, eu vou passar a palavra ao nosso palestrante de hoje, que é o Bruno Brito. Deixa eu só fazer a leitura do currículo dele aqui. Só um instante. O Bruno, ele é engenheiro ambiental e técnico em gestão de políticas públicas. Atualmente, ele é engenheiro ambiental do Departamento de Resíduos Sólidos no Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André. Fornece apoio técnico nas análises referentes aos resíduos em estudo de impacto de vizinhança, nos projetos externos e nas atividades do departamento, e também nas visitas monitoradas ao aterro sanitário municipal. Ele vai apresentar aqui um pouco como o município de Santo André tem implantado o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que está presente no artigo 18 da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, o Bruno, quando quiser, pode iniciar a sua apresentação. Muito obrigada. Deixa eu só ligar aqui. Oi. Só colocar a câmera. Aí, certo. Então, queria agradecer, né, primeiro a Jumile por essa introdução que ela fez. Agradecer a Fernanda, agradecer o Cássio que ajudou a gente, agradecer a Unifesp porque deu essa oportunidade da gente contar, dividir um pouco a nossa experiência e, bom, contar um pouco como que a gente implementa a política de resíduos sólidos aqui no município. Então, a primeira coisa, assim, só que eu queria comentar. Estava lá no cartaz escrito que eu sou da Secretaria Municipal, acho que deve ter digitado errado, eu não sou da Secretaria, né? Eu sou do Serviço Municipal, que é uma autarquia municipal, é uma estrutura que é fora da prefeitura, né? Mas é municipal também. Isso eu explico um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Bom, então só para a gente contextualizar um pouco a cidade de Santo André, então ela é um município de São Paulo, é parte do ABC, né?
E eu acho que o que tem de interessante aqui na parte de Santo André é, primeiro, o mapa, né? Então, assim, é interessante porque, por causa do formato. Então, aqui no ABC a gente tem 7 municípios, né? O consórcio do ABC são 7 municípios, e Santo André faz, dos 7, Santo André faz divisa com 5, se for ver aqui certinho. E tem essa grande área que é urbana, e essa maior ainda que é área de manancial. Então, área de proteção, preservação do meio ambiente. Então, aqui o dado do IBGE: 721 mil habitantes, projeção de 2020, 18 quilômetros da capital, e mais de 50%, como foi dito, é área de proteção de manancial, porque está ali perto da Billings. Billings? A Billings. Então, é isso que é importante. E também outra coisa que eu acho interessante dos 7 municípios, Santo André é o segundo maior. Só perde para, em extensão de área, só perde para São Bernardo. Falando um pouco do SEMASA, SEMASA é o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André. Ele começou só com água e esgoto, e aos poucos ele foi juntando os outros serviços municipais. Então, ele era, até um pouco tempo atrás, ele era água, esgoto, drenagem, gestão ambiental e resíduos sólidos. Aí, com o tempo, foram tendo readequações, e hoje a gente conta com a estrutura que é drenagem, que é galeria de chuva, dragagem de rios, gestão ambiental, que fala um pouco sobre fiscalização, licenciamento, educação ambiental, e o meu departamento, que é o resíduos sólidos, que eu vou entrar em um pouquinho maior detalhe mais para frente. Tá, aqui só para a gente ter uma noção da estrutura do departamento. Então aqui tem a parte da diretoria, esse aqui em laranja são as gerências, e aqui as encarregaturas. É interessante mostrar essa estrutura, porque as gerências, elas refletem exatamente os serviços que a gente faz. Então, a gente tem uma gerência de coleta, uma gerência de tratamento e disposição final de resíduos sólidos, que é o aterro, e uma gerência de varrição e limpeza manual. Só para a gente entender como funciona o departamento. Bom, o que é o resíduo sólido? É todo resíduo proveniente das atividades humanas. Esse slide a gente costuma trazer para levantar a discussão sobre a diferença entre o resíduo sólido e o lixo. Por que a gente não fala lixo? Por conta do significado e do que carrega esse nome. Quando você fala assim, é um lixo, o que isso representa? Para nós, representa uma coisa que tem que sumir da nossa frente, uma coisa que não serve, que não presta. Ao passo que, para a gente, o resíduo sólido, a gente trata como resíduo sólido. Por quê? No resíduo sólido, vai ter uma parte que a gente vai conseguir reaproveitar, vai ter uma parte que a gente vai conseguir fazer compostagem, que é reciclar matéria orgânica, vai ter uma parte que a gente vai conseguir reinserir na cadeia produtiva, e aí depois que a gente tirar tudo, a gente coloca, sobra o rejeito, e aí sim a gente manda para o aterro. Então, essa é a diferença. A gente fala resíduos sólidos no lugar de lixo, por quê? Porque lixo não presta, lixo não tem solução, lixo tem que sumir da nossa frente. Resíduo sólido não. A gente não gosta dessa concepção de lixo porque não está de acordo com o que a gente acredita. A gente acredita que o resíduo sólido, a gente vai ter muitos aproveitamentos, a gente vai conseguir aproveitar muitas coisas, e a parte ínfima que a gente não conseguir mais aproveitar, ou reinserir na cadeia, ou reciclar, ou reutilizar, aí sim a gente vai aterrar. Então é só para a gente trazer um pouco essa discussão, o que a gente tenta promover aqui. O que mais? Tá. Aí partindo um pouco para as nossas gerências. Essa é a gerência de coleta de resíduos.
a gente tem dois tipos de coleta. O primeiro deles é a coleta dos resíduos úmidos. O que seriam os resíduos úmidos? Resto de comida, fralda, papel engordurado, coisas que a gente não consegue reutilizar. Então, essa coleta ela passa 3 vezes na semana e a gente tem aqui uma quantidade anual e uma média mensal. Deu 18 mil toneladas no ano de 2019. Aí aqui um pouco da nossa estrutura. A gente tem uma empresa contratada que executa a operação do serviço de coleta. Então a gente tem uma infraestrutura de 15 macrosetores. A gente tem macrosetor, a gente divide a cidade em setores e a gente tem 15 subsetores, 16 caminhões de coleta compactador, aí o de 19 metros cúbicos e de 15, então um que é maior e outro que é um pouquinho menor. 2 caminhões pipas, 2 caminhões gaiola, que eles são usados para coleta de materiais secos, um poliguindaste e 12 feiras por dia. Aí aqui a gente tem aqui embaixo, a gente tem um pequeno histórico, 2017, 18 e 19. A gente tem os dados da coleta de 2020 até o mês de agosto. Só que a gente achou melhor não colocar por conta da excepcionalidade desse ano. Então a gente quer juntar os dados até o final do ano para a gente ver se teve muita diferença e tentar entender qual foi o impacto da pandemia na questão dos resíduos para a gente, na coleta. Então a gente deixou só até 2019. Quem mais? Tá, deixa eu voltar aqui. A gente sempre costuma colocar os dados assim, 18 mil toneladas por mês. São dados muito bonitos, mas eu gosto de a gente entender o que isso significa. Bom, primeiro que a gente não tem muita dimensão do que seja uma tonelada. Depois eu vou explicar por quê. Mas vamos assumir agora que uma tonelada é igual a 1 metro cúbico. 1 metro cúbico a gente conhece, é a nossa caixa d'água. A gente tem caixa d'água pequena de 500 litros e a de 1.000 litros. Aquela caixa grande, aquela caixa d'água maior é uma caixa de 1 metro cúbico. Então, se 1 metro cúbico é 1.000 toneladas, 1 metro cúbico é 1 tonelada, então 18 mil toneladas são o equivalente a 18 mil caixas d'água. Para a gente ter uma ideia, eu gosto de colocar assim, para a gente ter uma ideia do quanto espaço isso ocupa. Então, aqui, em 2019, 18.987 toneladas. Isso quer dizer que foram para aterro 18.987 caixas d'água. Então, eu gosto de colocar assim, para esses números terem um significado, para a gente ter noção do impacto que a gente causa. Mas um pouco para trazer um pouco essa ideia. Eu gosto de trazer um pouco essa ideia, falar um pouco sobre isso. Bom, além da coleta de resíduos úmidos, a gente tem a coleta de secos. É a nossa coleta seletiva. O que seriam os resíduos secos? Papel, plástico, vidro, metal. Então, uma vez na semana, passa um caminhão específico coletando os secos. Então, se a gente voltar lá, as coletas dos úmidos, 3 vezes na semana. Uma vez na semana, coleta dos secos. Aí aqui, 2019, a gente tinha também os dados até agosto de 2020, mas a gente achou melhor não colocar por conta da excepcionalidade. Que mais? Tá, um pouco da infraestrutura. A gente divide também os setores. A gente divide aqui a cidade em setores de coleta. A gente tem a infraestrutura, então são 9 caminhões de coleta compactadores, 2 baús, um carro elétrico, 112 PEVs. Bom, o carro elétrico ele é usado aqui em Santo André. A gente tem uma rua que é uma rua de comércio. Ela é fechada, então só passa pedestres
e a gente chama de Oliveira Lima, que a gente chama de calçadão. Então, nessa rua tem muitos lojistas. Aí, esse caminhão, esse aqui, ó, caminhão elétrico. Esse caminhão é o carro elétrico. Esse carro elétrico, a gente deixa ele lá e ele fica fazendo o trajeto nessa rua, pegando os papelões dos lojistas. O PEV, são postos de entrega voluntária. Então, são esses bags, estrutura metálica, com esse bag, que ficam em lugares estratégicos da cidade. Geralmente são escolas, alguns lugares assim que tem uma movimentação maior. E aí, de tempos em tempos, quando enche o bag, vai um caminhão fazer a coleta. Depois eu vou dizer para onde que vai esse material dos secos. Quem mais? Tá, estação de coleta. Tá, eu vou voltar um pouquinho antes. Tem uma outra coisa que eu gosto de falar. No departamento, na gerência de coleta, a gente tem a figura do agente ambiental. Então, qual é a função do agente ambiental? Ele é como se fosse um fiscal da coleta. Então, vamos supor, a coleta uma vez você mora em Santo André, a coleta na sua casa é quinta-feira, a partir da manhã. Então, você sai cedinho de casa, deixa a sua sacolinha com os seus recicláveis lá. Quando você volta de noite, no dia da coleta, quando você volta de noite, a sua sacolinha está lá. O que você pode fazer? Você pode abrir uma solicitação. E a gente tem alguns canais na autarquia. Então você pode ligar no 115, que é a central de atendimento, pode ir pessoalmente no posto de atendimento, pode abrir um chamado via internet, via Fale Conosco, abre uma solicitação dizendo, olha, hoje é o dia da coleta, eu deixei a sacolinha lá, o caminhão deve ter passado, então o caminhão não passou e não levou. Essa solicitação vai abrir uma ordem de serviço e o nosso agente ambiental vai até lá no endereço verificar o que aconteceu. Então ele vai olhar o que aconteceu. Será que a pessoa pôs o lixo, olha lá, já estou... não é o lixo, o resíduo, a sacola com resíduo sólido. Será que a pessoa colocou certo? Será que ela colocou no dia certo? Ele vai fazer toda uma investigação para entender por que aquele resíduo não foi coletado. E aí ele vai lá, vai bater na casa da pessoa, dizer, olha, eu vim aqui fazer uma verificação. De repente a pessoa se enganou de dia. Então ele vai lá e já faz uma orientação, faz uma educação ambiental. Então, qual a importância do agente ambiental? A função dele é mais ou menos fiscalizar. Só que no processo de fiscalizar, mais ou menos não, a função dele é fiscalizar. Só que no processo de fiscalização, ele acaba fazendo outras atividades que ajudam na questão da coleta. Então ele faz a orientação, ele faz a educação ambiental, ele investiga o que aconteceu para resolver aquele problema. Então sempre, qualquer coisa que acontecer, outra situação. Às vezes tem uma praça e as pessoas começam a jogar a sacolinha delas na praça, ao invés de deixar, e começa a acumular resíduo na praça. Então a pessoa pode ir lá, abrir uma solicitação, o agente ambiental, o nosso agente ambiental vai lá, vai tentar entender o que está acontecendo. E aí nisso conversa com uma pessoa, às vezes conversa com uma pessoa com uma loja na frente, pergunta se viu, volta diversas vezes para acompanhar se o problema que foi relatado voltou a acontecer. Então, tem sempre uma atenção muito especial a cada ordem de serviço que é aberta e que eles têm que dar conta. Então, isso é muito importante porque os nossos agentes ambientais, eles são, de fato, agentes ambientais. Eles não fazem só uma fiscalização, eles fazem todo o processo, participam de todo o processo de educação e orientação sobre a coleta seletiva, sobre a coleta comum, que a gente chama de coleta dos úmidos, a seletiva a gente chama de secos. Isso é um ponto interessante que está dentro da gerência de coleta. O que mais aqui?
Tá. A estação de coleta é o ecoponto. A gente tem 21 estações de coleta, que são ecopontos. Ecoponto normalmente recebe um tipo de material. A nossa estação, ela reúne diversos ecopontos. Então, na estação, você pode levar madeira, entulho até 1 metro cúbico, pode levar recicláveis, pode levar, em 2 estações específicas, a gente pode levar telhas de amianto para ter a destinação correta. O que acontece com esse material? Depois eu vou explicar o que acontece. Voltando um pouco na origem dessas estações de coleta, elas surgiram porque a gente tinha, aqui nesse mapa, aqui a gente tinha bem definidos, ainda hoje a gente tem bem definidos, os pontos de acúmulo de resíduos irregulares. Então, o pessoal juntava a sacolinha de os resíduos, entulho, madeira, um monte de coisa. E aí, em lugares próximos a esses pontos, foram criados as estações de coleta. Então, a estação de coleta ela veio com a proposta de ser uma alternativa para o descarte regular e ambientalmente correto desses materiais, próximo a lugares que a gente já sabia que tinha esse problema desse descarte. Então, hoje a gente conta com 21 estações de coleta. A gente tem um projeto de fazer mais 20 estações, para a gente expandir ainda mais essa questão do descarte correto. Aqui são as fotos da estação. As caçambas ficam lá, e aí qualquer município. Uma coisa importante. As estações de coleta elas só recebem resíduos dos munícipes de Santo André. Então, toda vez que alguém chega lá para fazer um descarte, é pedido um comprovante de residência, é observada a placa do carro para ver se o carro é de Santo André mesmo, porque a gente só aceita material dos munícipes de Santo André. Se pessoas de outros municípios fazer o descarte, infelizmente a gente não recebe. O que mais? Tá. Os resíduos infectantes. Os resíduos infectantes são mais hospitais, clínicas de saúde, clínicas veterinárias, material biológico, infectante mesmo. A gente recebe, a gente não faz a gente não tem a nossa coleta comum, ela não dá conta desse resíduo. Quando existe um resíduo quando o município tem um estabelecimento que tem a geração de resíduos infectantes, aí ele abre uma solicitação e aí a gente faz uma coleta especial para esse município. Depois a gente tem um contrato com uma terceirizada que faz essa coleta e leva para um incinerador chamado Boa Hora, ali no município de Mauá. Então, tem esses dados também, que a gente pegou até 2019, porque 2020, principalmente os infectantes, a gente achou que não seria coerente colocar, porque principalmente os infectantes, nesse tempo de pandemia, devem ter uma distorção grande. Então a gente vai deixar para no final do ano juntar todos os dados e ter uma análise mais acertada a respeito disso. Quem mais? Tá. Aí, como eu tinha falado, ainda que a gente tenha as estações de coleta que amenizam um pouco a questão dos pontos de descarte irregular, esses pontos persistem. Então a gente tem aí 56 pontos que a gente de descarte irregular que a gente conhece, que são registrados. Aí eles dão mais ou menos 71 toneladas de resíduos coletados por ano, e um custo de 8 bilhões
307 por ano para poder limpar esses lugares. E aí entra a nossa outra gerência, que é a gerência de varrição e limpeza urbana. Essa gerência é composta de equipes que fazem a limpeza. Não só a varrição de ruas, como a Oliveira Lima, que é uma rua de comércio, ruas pela cidade. Aqui, essa foto, aqui tem o caminhão de limpeza de varrição automatizado. Tem essa infraestrutura, mas ela também faz essa limpeza desses pontos de descarte irregular. Então, por isso tem parte dessa infraestrutura. Então, tem 10 caminhões, varredeira mecanizada, que é essa aqui, tem 2 retroescavadeiras, pá carregadeira, porque às vezes eles vão limpar local que tem entulho. Então, precisa desse maquinário mais potente para poder limpar esses lugares. Aqui é um mapinha que a gente tem os setores de varrição, que são varridos, conforme o cronograma. Tá, aqui um pouquinho do serviço que eles fazem. Então, a remoção de resíduos volumosos. Então, é a questão do entulho. Jogou um monte de madeira, a pessoa não quis contratar uma caçamba, jogou tudo na rua. Ou então a pessoa contratou uma caçamba, só que a caçamba não é regularizada, em vez de levar para um lugar de destinação segura, deixou na rua. É a gente que vai lá e vai fazer essa limpeza. Instalação e limpeza de papeleiras. São esses recipientes amarelos que a gente instala. A gente não chama de lixeira, a gente chama de papeleira, porque lixeira lixo a gente está querendo acabar com essa nomenclatura. A limpeza de ponto de acúmulo, conforme eu tinha dito, é a varrição manual mecanizada. Manual e mecanizada, que a mecanizada é aquele caminhão, e a manual são nossos garis, nossos operacionais que vão lá, sempre estão apostos para limpar nossa cidade. Tá, aqui é uma outra gerência, que é a gerência de disposição, de tratamento e disposição final de resíduos sólidos, que é o nosso aterro. Não sei se vocês sabem, mas Santo André é da região dos 7 municípios do Grande ABC, é o único município que tem um aterro próprio. Todos os outros municípios mandam os resíduos para um aterro particular que fica no município de Mauá. Eu gosto de falar que o aterro sanitário é o grande astro do nosso departamento, porque tudo que a gente faz aqui, todas as gerências, é em função dele. Por quê? Porque é um aterro que tem espaço limitado. Então, é um aterro que tem espaço limitado. Então, a gente faz tudo para tentar diminuir o espaço que a gente ocupa nele. Ele é a grande razão de todas os projetos e a gestão e tudo que a gente faz. Então aqui está a foto do nosso aterro. O nosso aterro ele é nota 9.4 na CETESB. Aqui são as lagoas de chorume que a gente tem lá. Hoje elas estão cobertas. E lembra que eu falei lá no começo sobre o parâmetro que uma tonelada é 1 metro cúbico? Isso vem da compactação que a gente faz aqui no aterro. Ó, essa foto aqui. Então a gente sempre deposita, o caminhão chega, deposita os resíduos e uma pá carregadeira vai e fica compactando esses resíduos de maneira que fique mais ou menos, aproximadamente, a gente sempre espera mais ou menos para menos, né? Que fique 1 tonelada por 1 metro cúbico. Então, quando a gente fala 18 mil toneladas, para a gente ter na cabeça 18 mil toneladas por mês, é para a gente ter na cabeça que, em termos de espaço, foram ocupados como se você colocasse 18 mil caixas d'água naquele espaço do aterro.
Então, o nosso aterro, ele é nota 9.4 na CETESB. Ele fica dentro do que a gente chama de central de tratamento de resíduos. Por quê? Lá a gente tem o aterro, o ecoponto de pneus e 2 cooperativas de triagem de resíduos. A gente está com um processo de licenciamento na CETESB agora, porque o nosso aterro está no limite o nosso aterro está no limite de espaço, então a gente está em processo de licenciamento na CETESB, que a gente vai ter uma nova área, que chama de etapa 3, porque essa área que a gente está agora é etapa 2, então já é a área de uma expansão. Essa nova área, que é a etapa 3, ela vai dar um fôlego de mais 5 anos, e aí para a gente conseguir tratar os nossos resíduos. Por que a gente tenta a todo custo permanecer no nosso aterro? Por uma questão de custo. Então, é muito mais barato a gente aterrar no nosso aterro do que a gente mandar para o aterro particular em Mauá. Por conta, inclusive, do frete, porque é mais longe da cidade. Então, a gente vai fazer esse projeto, continuar no projeto de licenciamento, para a gente conseguir esse licenciamento, para a gente conseguir essa área que vai dar esse fôlego de mais 5 anos para a gente nesse aterro. Certo, aqui são as cooperativas. Em Santo André, a gente tem 2 cooperativas de triagem de resíduos secos. Então, lembra que eu falei aí algumas coisas. Lembra que eu falei sobre a coleta de resíduos secos, que é no porta a porta? Vai tudo para as cooperativas. Lembra que eu falei das estações de coleta? Todos os recicláveis que vão para a estação de coleta são enviados para a cooperativa. Todos os resíduos secos que são enviados, que são colocados nos pontos de entrega voluntária, são enviados para as cooperativas. A gente tem essas 2 cooperativas, Copcicla e Cidade Limpa, que ficam dentro da área do aterro. Lá cada uma delas tem um galpão com esteira mecanizada, que eles conseguem fazer a separação, fazem os fardos e vendem esse material. A gente tem, além de fornecer o material da coleta e do resíduo úmido, a gente ainda tem um contrato de parceria com eles. Então, como funciona esse contrato? Eles recebem uma bonificação por conta do material que eles fizeram deixar de ser aterrado no aterro. Então, o que acontece? Se eles vendem, no final do mês, 200 toneladas de resíduo, significa que 200 toneladas de resíduo deixou de ir para o nosso aterro. Então, o contrato diz que a gente tem que pegar o equivalente de custo que a gente teria para aterrar essas 200 toneladas e passar para eles. Por quê? Porque é uma forma de incentivar as cooperativas. Então a gente dá a infraestrutura, a gente dá essa remuneração como forma de complemento da geração de renda que eles já têm quando eles vendem os resíduos. A gente tem aí o contrato, a gente tem algumas cláusulas, então para eles receberem, eles precisam vender pelo menos 200 toneladas de resíduos por mês e ter um rejeito de, no máximo, 35%. Aí, conseguiu essas 2 cláusulas, eles recebem esse valor por tonelada. Certo? E outra coisa. A gente faz... Bom, depois eu já ia adiantar, mas eu sei que está nos slides aqui. Tá.
a parte da programação, do programa de educação ambiental. No Semasa, lembra que eu falei que a gente tinha o departamento de gestão ambiental? Uma das gerências do departamento deles é a educação ambiental. Então, em parceria conosco, eles promovem visitas, então eles fazem visitas com o pessoal que é de escola, crianças, e a gente promove visitas no aterro. Essas visitas são no aterro. Promove visitas no aterro para os munícipes em geral conhecerem o aterro. Então, conhecer a história do nosso aterro, que ele começou em 86 com uma central de compostagem, para eles verem como são as células, para eles conhecerem como é o nosso processo, para eles conhecerem as nossas cooperativas. Então a gente promove essa questão de educação ambiental na prática, essa questão de educação ambiental na prática com as visitas, e além de toda a questão da educação ambiental, dos agentes ambientais da gerência de coleta. Então a gente, por quê? Porque a gente faz essa vertente da educação ambiental? Porque a gente acredita que para que dê certo a coleta seletiva, para que dê certo a nossa política municipal, a política nacional de resíduos sólidos, é preciso informação, é preciso educação ambiental. A gente precisa fazer sensibilização, precisa fazer mobilização para dar certo. Porque senão fica só no discurso. E aí a gente não consegue. É como se não saísse do lugar. Então a gente bate muito nessa tecla, a gente acha muito importante isso acontecer. Então a gente acha muito importante ter visitas, ter palestras, espaços como esse para a gente dividir a experiência, trocar experiências, trocar ideias, é muito importante. Porque isso só traz benefícios para a gente, para todos, na verdade. O que mais? Continuando aqui. Bom, aí a gente entra um pouco no. O que eu falei até agora é um panorama de como é o nosso departamento, como são as gerências, o que cada um faz. Fora esse seria mais o dia a dia, o feijão com arroz, que a gente faz no departamento. Agora eu vou entrar numa parte que são os projetos que a gente faz com resíduos sólidos. Então, as gerências, a gente tem um trabalho, a gente faz projetos para a gente ir além e para ajudar as gerências na tarefa delas. O primeiro projeto é o Moeda Verde. Moeda Verde é um programa que a premissa dele é o seguinte: a cada 5 quilos de material reciclável, então papel, vidro, metal, a pessoa pode trocar por 1 quilo de hortifruti, então, frutas, legumes e verduras. Qual a importância desse projeto? Porque para que ele funcione, a gente faz uma sensibilização, uma mobilização, uma sensibilização, um cadastro, e aí as pessoas vão lá e vão conseguir trocar. A gente selecionou algumas regiões da cidade de Santo André, que são essas 14, que são núcleos habitacionais, que são as comunidades de Santo André. Então, a cada 15 dias, a nossa base móvel, agência móvel, vai até o local, que já é pré-determinado, algum desses locais que já é pré-determinado, e para fazer as trocas. A importância dele é um programa que é multidimensional. Por quê? Ele promove, quando você troca 5 quilos de recicláveis por 1 quilo de alimentos, você está trazendo alimentação de qualidade para as pessoas que trocam. Você está tirando os resíduos do meio ambiente, porque esse material que
que é coletado nas ações do Moeda Verde, eles vão para a cooperativa, então eles vão virar renda para outros trabalhadores. Os hortifruti que são distribuídos, eles vêm de agricultores urbanos, então ajuda nessa movimentação da cadeia dos agricultores urbanos. E são esses lugares, as trocas acontecem geralmente próximos de pontos de acúmulo. Então, além disso, é uma ação educativa para eliminação de pontos de acúmulo. Então, por exemplo, no Capuava, no Capuava tinha um ponto de acúmulo, houve uma mobilização, uma sensibilização, e as trocas começaram. No local onde havia os descartes irregulares, foi construída uma praça, um estacionamento, que ajudou a revitalizar aquele espaço. Então, aquele espaço deixou de ser um ponto de acúmulo, onde as pessoas jogavam madeira, entulho, jogavam ali as sacolinhas com resíduos dela, e agora é um lugar de vivência das pessoas. Então, esse programa ali é muito importante por conta de ser multidimensional. Então, ele consegue atacar várias frentes de uma vez só. Mas, aqui, de volta para a sala, outro projeto que a gente tem. A gente sabe que nas estações de coleta a gente recebe muitos volumosos. Volumosos são sofás, colchões. A gente resolveu fazer esse projeto que chama de volta para a sala, para a gente reutilizar esse material em tapeçaria sustentável, focada no reaproveitamento. Então a gente fez parceria com uma ONG que chamou Cavando, e aí a partir disso a gente fez uma formação, na verdade ele está em andamento e está paralisado agora por conta da pandemia, mas a gente fez uma formação para as pessoas entenderem, para os participantes entenderem a inserção deles na cadeia, a importância da reutilização dos materiais para fazer novos móveis. Depois a gente começou numa capacitação, então eles tiveram capacitação em tapeçaria, e pouquinho antes das imposições de distanciamento social, eles já estavam na oficina fazendo sofás com reaproveitamento de materiais das estações de coleta. Então isso é uma maneira que a gente encontrou de capacitar as pessoas, dar um ofício para elas, que elas podem ter uma renda a partir disso, e ao mesmo tempo tirar os sofás e os colchões do meio ambiente. É importante, esse projeto também é importante para essa questão é sempre montado, a gente sempre faz algum projeto que está pensando na questão de reutilização, na questão de reaproveitamento de materiais, reciclagem. Esse projeto é mais um deles. Projeto Livro Vivo. Bom, esse projeto é um projeto que ele partiu da constatação que as estações de coleta, elas recebem, além daqueles materiais que eu tinha falado antes, a gente recebe muitas roupas e muitos livros também. Então esse projeto é uma ideia de como se fossem estantes públicas. Então a gente a gente fez uma parceria com o pessoal que fazia grafite. A gente grafitou algumas geladeiras e a gente colocava as geladeiras nos parques e colocava os livros dentro. Aí qualquer pessoa podia pegar um livro ou deixar um livro dentro. Todos esses livros vêm das estações de coleta. Essas caixas aqui
essas caixas são caixas que ficavam em lugares estratégicos. Então, ficava na estação de trem, ficava em alguns lugares. Hoje elas estão nas estações de coleta. Então, qualquer estação de coleta que você for, vai ter uma caixa dessa, com os livros, e você pode pegar qualquer livro, qualquer revista, ou deixar o seu livro lá. Então, é uma ideia de a gente dar uma destinação para esses livros que sempre acabam aparecendo na estação de coleta, e, ao mesmo tempo, promover a questão da cultura nos ambientes. O que mais? Deixa eu ver outro aqui. Tá, compostagem nas escolas. A gente tem esse projeto de compostagem, que é, a gente tem algumas composteiras, que é igual essa verde aqui. Ó, essa aqui do lado é uma composteira didática. A gente tem apenas uma para eventos que a gente faz. Só que essa aqui verde do lado é uma composteira que a gente leva para as escolas, ensina como é o processo de compostagem, como é o processo de reciclagem do material, de reciclagem da matéria orgânica. Deixa eu ver. Tá. Esse processo de reciclagem da matéria orgânica, para eles desenvolverem esse projeto nas escolas. Então, por exemplo, a escola de repente tem um oficineiro. Então, esse oficineiro pode incluir uma matéria extracurricular, que é a compostagem. Aí, de repente, casado com a compostagem, fazer uma horta, que é o que seria a vazão para esse composto produzido. A gente tinha antes 61 escolas municipais e 7 estaduais, até 2019. No ano passado, a gente começou a expandir esse projeto para as instituições de caridade. Então, várias instituições de caridade que a gente tem aqui em Santo André receberam esse kit e a orientação e podem promover esse projeto. Qual a importância disso? Oi, tudo bem? Estou aqui na palestra aqui. Não, imagina. O pessoal passando aqui. Bom, e aí? Pessoal, o que acontece? Qual a importância desse projeto? Esse projeto, ele é um piloto. Então, seria a ideia de levar nesses lugares que existem muitas pessoas. Então, por exemplo, a escola. A escola é um multiplicador. A criança vai lá, ela aprende como que é o processo, então ela vai passar, ela vai começar a fazer na casa dela, ela vai passar a querer fazer na casa dos priminhos. Então, a nossa ideia é que seja um multiplicador para que vários pontos, várias casas, vários lugares façam essa compostagem e, na soma, diminua a quantidade de resíduos úmidos a serem aterrados. Então, mais esse projeto aqui. Aqui é a estação de coleta, né? Aqui eu já tinha falado um pouco das estações de coleta. Aqui são só mais algumas fotos dela, um pouco para a gente conhecer as estações. Eu já tinha falado delas. Elas são, que a gente tem 21. A gente está no projeto aí de inauguração de mais construção, né? Na verdade, de construção de mais algumas. Então são elas que recebem aí o nosso material, que é um pouco de entulho. Na verdade, é um limite. A gente coloca o limite de 1 metro cúbico de entulho que pode ser recebido. Por quê? A partir de 1 metro cúbico é o que cabe numa caçamba. Ultrapassa uma caçamba. Então, se a pessoa fez uma reforma e tem mais de 1 metro cúbico, é melhor ela contratar uma caçamba. Ela não pode levar. Duas delas recebem telejamento, porque está proibido, não pode mais usar nas construções. Elas recebem, a gente dá a destinação correta. A gente recebe madeira. Tem um ecoponto de madeira na central de tratamento de resíduos, que é o aterro. Lá tem uma área que a gente
armazena esse material. A gente tem um convênio com a Eucatex, que recolhe essas madeiras e faz cavaco pica essa madeira para usar como fonte de energia lá para eles. Então a gente tem esse convênio com eles. O que mais aqui? Tá, aqui são algumas fotos que a gente tem sobre a recuperação dos pontos de descarte. Então tem aqui esse núcleo ciganos, como era antes aqui, e aí como é hoje. O pessoal conseguiu. Aqui, outro ponto de descarte, na rua Jardim Rina, Rua Malaya, a gente conhece. Qual que é a importância disso? O que a gente percebeu na prática? Que se a gente ficasse só fazendo a limpeza, a remoção, sempre, isso nunca ia acabar. Você vai, limpa, no dia seguinte vai lá, tem mais resíduos. Você vai, limpa, no dia seguinte foi alguém lá, jogou os entulhos. A importância, como a gente faz para fazer, para conseguir, como a gente faz para conseguir erradicar um ponto de descarte? É difícil, mas o bom caminho é conversar com a população, ver o que a população quer e envolver a população. Então, nesse caso, qual foi a conversa, qual foi a solução encontrada? Fazer um estacionamento. Então, as pessoas identificaram que seria interessante para elas terem um estacionamento. Então, a gente foi lá, fez a limpeza, fez o estacionamento. Nunca mais teve problema. Aqui, a mesma coisa. Tem um jardinzinho. A gente tinha esse ponto aqui. Aqui a gente fez um jardinzinho, fez uma ilhazinha, fez um jardinzinho. Nunca mais teve problema. Mas, aqui, outro ponto. Aqui teve um jardinzinho, a gente fez. Esse aqui é o do Capuava, que é o que eu falei. Tinha aqui um ponto de descarte regular. Então, tinha... o pessoal jogava saquinho de resíduo, jogava entulho. Aí a gente veio aqui com uma ação do Moeda Verde. A gente fez um jardinzinho, uma pracinha e um estacionamento. E aí, nunca mais a gente teve problema ali. Aqui, a mesma coisa. A gente fez nesse caso do Jardim Irene, a gente fez, próximo desse local, a gente fez uma estação de coleta, que foi uma que a gente inaugurou 1 ano atrás. Aí depois disso, nunca mais a gente teve problemas de descarte irregular nessa área. Então é isso. Um pouquinho do que a gente faz, um pouquinho da nossa experiência. Aqui é a gente deixa mais uma vez o nosso obrigado. Aqui é o telefone que a gente tem para, se você quiser marcar, tirar dúvida, marcar visita no aterro. É que agora a gente não está recebendo por conta da pandemia. A gente não pode ter muita aglomeração, mas assim que puder, esse telefone a gente pode marcar, fazer visita monitorada no aterro, se vocês quiserem. E aí eu não sei, agora estou aberto para as perguntas. Se eu puder ajudar vocês com as perguntas. Muito obrigado, Bruno. É extremamente importante compartilhar essa gestão de resíduos no âmbito municipal, porque é uma perspectiva adicional, uma perspectiva essencial. Muitas vezes nós temos um olhar institucional ou às vezes nacional, mas essa gestão municipal faz com que as pessoas percebam assim as problemáticas, percebam como é o serviço. Então esse serviço está mais próximo das pessoas, dos munícipes em si, quando o nacional muitas vezes parece algo muito distante. E eu vou fazer as perguntas aqui que foram registradas. Antes disso, eu só vou dar o recado novamente ao pessoal que está assistindo para, por favor, efetuar a inscrição, primeiramente, e depois fazer a confirmação de presença, ambas até hoje, para que vocês possam receber o certificado. Então, eu deixo essa recomendação, esse pedido.
E este slide vai ficar na tela para que vocês tenham tempo de consultar o link. Eu vou ler a primeira pergunta, então, que é do Gilberto Coit Furuzawa. Qual a expectativa de esgotamento total do aterro? É a expectativa do deslocamento? Não Do entendi. esgotamento do aterro, da saturação, do esgotamento do aterro. Deslocamento. Bom, Isso. a gente tem aí mais alguns meses, então a gente está correndo aí com a licença. Conseguindo essa licença, a gente consegue fazer, a gente já está fazendo, a gente já tem uma, na verdade, a gente já tem a licença de instalação, então a gente já está em obras, e a expectativa é que a gente consiga mais 5 anos. E aí, conforme a gente for aprimorando os projetos, aprimorando a coleta, aprimorando a coleta seletiva, aprimorando a reciclagem, a gente consegue mais tempo. Mas considerando o cenário que a gente tem hoje, esse tempo a mais que a gente vai conseguir com essa licença que a gente está em andamento agora, seriam mais 5 anos. Ok, muito obrigado. Vou ler a próxima. A Luciana Machado Oliveira escreveu: houve ações de conscientização da população quanto à segregação dos resíduos úmidos e secos? Sim, com certeza. A gente não consegue, na verdade, a gente não consegue uma boa implementação se não tiver é que assim, a gente não fala conscientização, a gente fala na questão de mobilização, então que é o pessoal ir para campo mesmo, para rua, conversar com as pessoas, bater nas casas, deixar panfleto. E a questão da sensibilização. A sensibilização é a gente fazer palestra, a gente fazer propaganda, fazer que na verdade a gente tem redes sociais, então usa as redes sociais. Toda vez que a gente faz uma implantação de coleta em um lugar, implantação seja de úmido ou de seco, a gente vai lá, faz mobilização, faz sensibilização, porque as pessoas não vão separar se não for uma mobilização e uma sensibilização constantes. Então a gente sempre faz, a gente sempre está procurando fazer cada vez mais. Sim, não não é mágica, né? A gente não consegue, a gente não fala assim, vamos fazer a coleta seletiva e ela acontece. Ela precisa de muito trabalho. Que aí, inclusive, foi por isso que eu destaquei o papel dos agentes ambientais, porque eles têm um papel fundamental, porque são eles que estão no campo. Eles que estão lá recebendo as ordens de serviço a todo momento, e todo momento indo a campo para verificar e para conversar com as pessoas. Por isso que eu destaquei o papel deles. A gente faz mobilização e sensibilização, sim, bastante. Muito obrigado. Sem dúvidas, é um trabalho muito árduo. Vou ler a próxima. Fernando Campos Souza perguntou: há fiscalização nas áreas onde costuma haver descarte irregular? Sim, existe a fiscalização. A gente tem, no departamento de gestão ambiental, a gente tem a gerência de, a gente tem a gerência de controle ambiental. Essa gerência, ela faz a fiscalização e na medida do possível, porque essa gerência, ela não faz a fiscalização exclusiva dos descartes regulares. Elas fazem a fiscalização de todas as questões ambientais. Então, elas fazem descarte regular, emissão de ruído, poluição, construção manancial, todos esses. Dentro desse rol de fiscalização que eles fazem, o descarte regular é um deles. Eles fazem sempre que possível, ele entra no roteiro, eles, sempre que conseguem, sempre que dá, eles conseguem pegar. E a gente sempre faz tenta fazer ações em conjunto, para a gente pegar essas pessoas e não só pegar, mas fazer uma sensibilização com eles. Porque não adianta só fiscalizar. A gente tem que fiscalizar, a gente tem que tentar resolver o problema. Não é só a gente ir lá e dar a multa que vai tentar fazer em outro lugar. Né? Por isso que no começo eu destaquei a questão do Santo André,
ter aquele formato e ter divisa com outros municípios do Grande ABC. Por quê? A gente vê que geralmente são nos locais perto das divisas que esses descartes irregular acontecem. Então não é só o pessoal de lá que vem descartar aqui, o pessoal daqui também vai descartar lá. Porque como a gente está indo no processo de discussão do consórcio, a gente tem um consórcio que são 7 municípios, para a gente tentar tirar visões e diretrizes regionais. Enquanto a gente não... se a gente não tiver essas visões em conjunto, a pessoa que é daqui vai falar, bom, aqui eu não posso descartar, então eu vou ali em São Bernardo, passou um pouquinho ali e descarto ali. Se Mauá não consegue, ele vai chegar... Se Mauá ele não consegue, estão pegando muito no pé, ele vai chegar aqui em Santo André, passar um pouquinho e descartar aqui. Então, a gente tem esse... Por isso que eu destaquei aquilo, porque realmente a gente percebe que é nessas zonas de fronteira. Existem outros lugares, mas esses são mais conhecidos, assim, vamos dizer. Mas a gente tem a fiscalização, sim. A gente fiscaliza. Muito obrigado. Vou para a próxima, do Emerson Luiz. Quantos por cento dos resíduos secos do município são de fato reciclados? Sim, essa pergunta é boa. Eu tinha falado que no nosso contrato a gente diz que o contrato com as cooperativas, uma das cláusulas é que eles têm que vender 200 toneladas por mês e ter 35%, no máximo 35% de rejeito. A gente colocou essa cláusula pensando justamente nisso. Então, se é 35% de rejeito, então 65% tem que ser reciclado. Na verdade, é ser vendido que vai voltar para a cadeia. Se por um acaso eles não chegam nessa meta de 65%, que de fato vai para a reciclagem, aí a gente tem uma margem de segurança, que é 1, 2%, mas normalmente eles conseguem. Então normalmente eles conseguem ficar dentro desse limite que a gente coloca. Então é seguro a gente dizer que 65% pelo menos vai para de fato ser reciclado, que é o que passa pelas cooperativas. A gente tem esse dado aí. Muito obrigado. Gilberto Coite Furuzawa perguntou: qual o custo por tonelada no aterro? Isso é interessante também. A gente tem um custo de R$ 45,09, específico, 9 centavos. Então, juntando todos os custos. Então, todo mundo que trabalha, tudo que se gasta, R$ 45,00 por tonelada. Isso quer dizer que, para cada tonelada, só tomando um gancho, né, da pergunta anterior, isso quer dizer que, para cada tonelada que as cooperativas reciclam, de fato, vendem, então a gente remunera eles por R$ 45,09. E aí, se a gente fosse mandar para o aterro particular, tem a questão do frete, que encarece muito mais. Porque o nosso aterro ele é dentro do município. O outro aterro, se a gente tivesse que mandar, se a gente não pudesse mandar para o nosso, a gente teria que dar uma volta muito maior para chegar, e isso encareceria muito mais esse resíduo. Então é R$ 45,09. Que é o custo da aterragem do aterro. Muito obrigado. Vou para a próxima. Guilherme Souza Madeira escreveu: como os moradores de Santo André descartam resíduos perigosos, como lâmpadas, pilhas, efluentes líquidos? Pode ser descartado nos dias de coleta? Caso não possa ser descartado nos dias de coleta, o encaminhamento aos postos de coleta não pode ser uma dificuldade para alguns moradores da cidade, sobretudo quem não tem veículo? Tá. Essa pergunta, inclusive,
ele fez, legal ele perguntar isso, que eu tinha marcado assim para falar, tinha até esquecido. Aqui a gente tem implantado a logística reversa. Então, lâmpadas, a gente tem um convênio com a Reciclos, é uma entidade. A Reciclos ela tem pontos distribuídos em alguns mercados, tem o site lá, Reciclos, tem os sites, no site tem os endereços, aí o município pode levar nesses endereços as lâmpadas. As pilhas e baterias, a gente tem o convênio da logística reversa com a Green Electro, é uma outra entidade que ele recolhe. Então tem outros endereços. Tem um site lá, ele consegue acessar os endereços e lá e levar, geralmente são em mercados e locais de grande circulação. Então ele consegue levar pilha e bateria. Quais são os outros resíduos? Os perigosos, influentes, né? Influentes e perigosos. Aqui em Santo André, a gente não tem a coleta a disponibilidade de coleta de resíduos perigosos. Então a gente orienta que, em caso de produção de resíduos perigosos, o próprio munícipe tenha que contratar uma empresa que faça essa coleta e a destinação adequada. Tem um outro resíduo que ele falou, não tem? Qual? É pneu que ele Vamos falou? ver. Lâmpadas, pilhas, efluentes líquidos. Tá, os efluentes líquidos são os perigosos, será? Não sei. Então, talvez algum resíduo químico. É porque o efluente líquido, ele vai depender. Se ele tiver dentro dos padrões, aí ele pode descartar na drenagem, ou no esgoto. Se ele não tiver nos padrões, aí ele vai ter que dar uma destinação, ele vai ter que procurar uma empresa que faça uma coleta e uma destinação adequada. A gente não faz esse material perigoso, a gente não faz. Ok. Vou ler a próxima. Muito obrigado. Letícia Cavalcante escreveu: na sua opinião, a coleta seletiva deveria ter sido ou ser interrompida no período de pandemia, dada a exposição dos catadores ao vírus? Na verdade, mais que na minha opinião, ela foi interrompida por conta disso. A gente ficou alguns meses até ter a liberação. A gente a gente parou de fazer a coleta justamente porque a coleta ela vai para as cooperativas, como eles não podiam receber. Então, alguns meses a gente não fez a coleta, justamente por conta das restrições. Assim que as restrições foram se alargando e foi liberando, eles foram voltando aos poucos e ainda hoje está voltando aos poucos. Então está um pouco defasada, mas eles voltaram, eles estão voltando aos poucos, com todos os rigores. Então eles estão usando todos os equipamentos. Os equipamentos eles usam sempre, então luva, máscara, mas tem a questão do álcool em gel, a questão do distanciamento. Tudo isso eles estão recebendo. Então, só respondendo a pergunta, assim, mais que minha opinião, a gente deu uma parada, sim, na coleta seletiva nesse período. Certo, muito obrigado. O Guilherme Souza Madeira fez um complemento em relação à pergunta anterior, né, sobre os efluentes líquidos. Trata-se de resíduos químicos, como restos de tintas, de vernizes. Então, se você quiser comentar a complementação dele, fique à vontade. Sim, realmente, esses restos a gente não tem ainda a gente ainda não tem o convênio com a parte da logística reversa que dá conta desse material. E realmente, são contaminantes mesmo, né? São restos de tinta, de solvente, essas coisas. Então a gente orienta que o próprio munícipe procure uma empresa que faça a coleta e a destinação adequada. A gente não oferece esse serviço.
Certo, muito obrigado. Vou ler a próxima. Tiago Antunes escreveu: como é a logística de coleta e de transporte dos resíduos de serviços de saúde no município de Santo André? Existem concessionárias vinculadas à prefeitura ou cada estabelecimento é responsável por contratar uma empresa prestadora de tais serviços? Não, aqui funciona assim. A gente tem uma concessionária, só que quem centraliza isso somos nós. Então, os hospitais, as clínicas de estética, os veterinários, eles contatam a gente e aí eles fazem um contrato com a gente que oferece essa coleta. Então eles não precisam, o município não precisa ele ir atrás de uma empresa. É só ligar para o Semasa que o Semasa faz esse, esse contrato e aí a gente faz através não é uma concessionária, é uma terceirizada, na verdade. Certo. Desculpe, eu interrompi. Você gostaria de complementar? Não, desculpa, eu não entendi. Desculpe, você ia complementar algo? Eu falei? Não. Pode. Certo. Vou para a próxima, então, da Johanna Mancero, do Equador. Você poderia comentar algo relacionado ao processo de reciclagem na indústria metalúrgica? Da indústria metalúrgica. Aqui é que a indústria metalúrgica seria uma área privada. A gente não tem esse controle sobre o que acontece dentro das empresas privadas. O que a gente pode fazer é, de repente, fazer a coleta. O que a gente faz é a coleta de úmidos e secos desse local. De repente, se tiver alguma coisa de resíduo de saúde, a gente faz o contrato, mas a gente a gente mesmo não faz. O que a gente costuma fazer, mas aí não é a gente só é uma questão como se diz, de aconselhamento. Então, por exemplo, quando vai instalar um empreendimento, a gente aí tem o licenciamento na prefeitura e eles mandam para a gente dar as orientações de como fazer o abrigo de resíduos, para ver como vai ser, para a gente poder dimensionar a coleta que vai ser. A gente faz isso, mas fiscalizar, então promover a reciclagem nessas empresas, a gente não faz. Certo. Muito obrigado pelo esclarecimento. Temos mais uma pergunta aqui, a última, da Alessandra Isis Alves Pinheiro Ramos. E ela escreveu: vocês fazem parcerias para cursos, estágios e treinamentos a fim de treinar e multiplicar cooperadores na disseminação da coleta seletiva em outros estados? Sim, sim e mais ou menos. Bom, estágio, aqui como é uma instituição pública, o estágio é concurso, então a gente não pode pegar qualquer pessoa, a gente pega as pessoas que são selecionadas a partir da prova. A gente costuma fazer essa palestra que eu fiz, esse compartilhamento de experiências que eu fiz aqui, a gente costuma fazer em outros lugares, basta chamar a gente. A gente deu uma parada agora por conta da pandemia e por conta de uma reestruturação que a gente estava fazendo um tempo antes, mas o nosso objetivo é retomar isso justamente por conta da troca de experiências e também de levar para frente a nossa experiência, nosso conhecimento, a gente crescer todo mundo junto. A gente é só, de repente, se for via internet, igual essa aqui, a gente pode fazer, sim. É só aquele telefone que eu dei, de repente o e-mail, se vocês quiserem, é só mandar pra gente, a gente marca, assim. Pode, a gente... Para fora do estado, a gente não fez por uma questão de não conseguir, né? Então a gente tem
não tem tantas pessoas nesse ponto. Mas agora com essa questão de poder fazer via internet, fica tudo muito mais fácil. Então a gente consegue sim. Se der para marcar, se vocês quiserem marcar, a gente pode marcar. Só mandar um e-mail, a gente faz. Sem problema nenhum. A gente gosta, inclusive, de ter esse momento de troca, de experiências. Com certeza, é muito enriquecedor, muito importante. Bom, não há mais perguntas, então eu encerro aqui essa sessão de interação, de perguntas. Faço novamente o comunicado para que vocês efetuem a inscrição e façam a confirmação de presença até hoje. E muito obrigado a todas e a todos. A gravação deste evento será disponibilizada no canal do Departamento de Gestão e Segurança Ambiental. Em breve nós divulgaremos, hospedaremos no nosso canal do YouTube e vocês poderão assistir ao evento quando quiserem, quando puderem. Agradeço ao Bruno, em nome do DGA, pela participação, por dedicar um tempo a compartilhar seu trabalho, suas experiências conosco e muito obrigado novamente. Eu que agradeço. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado a Junile também, aproveitando, por propiciar esse evento.